Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos escutando. O episódio de hoje ele é muito especial, pois ele vai iniciar uma série de entrevistas com os nossos colunistas voluntários do Estar na Pele, que é a nossa editoria do coração, como eu, a Mia e a Camila falamos aqui. E para que vocês possam conhecer ainda mais essas pessoas que estão por detrás das páginas desse diário, né? E darem vida aí a esses personagens. E para essa estreia, eu tenho o prazer de estar aqui com a Joyce, que é tia da Duda e da Ana, comunicóloga, relações públicas por formação. Ela ama fotografar pessoas e plantas, escreve para se encontrar e é uma mulher em busca de sanidade há muitos anos. Ela acredita no poder das pequenas e boas ações e que o amor é a chave para um mundo melhor. E é claro, além de tudo isso, ela é nossa colunista e parceira do Bem-Estar. Ela é também uma empreendedora que gera muito impacto por meio dos seus conteúdos na querida Sanidade que ela vai contar para vocês. Joyce, querida, seja muito, muito bem-vinda ao Cuide Bem do Seu Estar. Bora lá conversar sobre saúde da mente, escrita, empreendedorismo, cultura do trabalho e tudo mais que a gente fala. Vamos nessa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito honrada e muito feliz, de coração. Ai, gente, a Joyce é essa querida sempre nas palavras, na escrita, né? E para começar, eu acho que esse nosso bate-papo, a gente tem feito muito isso, né? Que seria interessante você se apresentar, contar um pouco. Eu contei um pouco aí de você, né? Mas como é que você iniciou esse caminho na saúde da mente, né? Eu li uma frase, sua que eu me identifiquei muito, assim, que já me culpei por ter tido a síndrome de burnout, até entender que não foi culpa minha. Estamos falando, em sua maioria, sobre a cultura do trabalho e como nos relacionar com essa cultura. Então, Joyce, conta pra gente aí esse seu caminho. Legal, legal. Mais uma vez, obrigada pelo espaço, não só aqui no podcast, mas também no blog e em todas as parcerias possíveis que a gente pode ter também aí pela vida, né? Porque eu acho que é uma relação que ela vai se estreitando cada vez mais, né? Então, agradeço o espaço e de verdade a nossa parceria. Bom, falando um pouco sobre saúde da mente, né? Eu, eu tenho hoje 27 anos, mas a pauta saúde da mente na minha vida, ela começou um pouco cedo. Eu tinha 15 anos quando eu passei pela primeira vez numa psicóloga e no psiquiatra. Muito porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu tenho ansiedade, eu tive depressão. Então, foi um conjunto de transtornos de modo geral que acabaram impactando a minha vida aos 15 anos, né? Então, desde criança eu já apresentava sinais de toque. Então, o meu toque, ele sempre foi muito de repetição, de assimetria, de lavar Uhum, as mãos, de higiene, medo de contágio. Então, assim, eu apresentava muito esses sintomas quando eu era criança. uhum, Do ter que apagar a luz com um dedo, apagar com outro, do ter que ficar lavando as mãos o tempo todo. Só que por coisas da vida, isso acabou melhorando, sem um apoio na época, quando eu era criança, mas com 15 anos voltou, assim, acho que tudo aquilo que ficou acumulado daqueles anos, assim, acabou voltando. uhum, E era um pouco difícil, né, há mais de 10 anos, falar sobre saúde mental, né? Então, na escola, eu lembro que eu fui tentar trazer o assunto e aí começaram a falar que eu queria chamar atenção, que aquilo tudo era só uma questão para ser observada. E aí tem todo uhum. aquele julgamento, todo aquele estigma, todo aquele preconceito, porque aos 15 ninguém quer falar, poxa, estou passando no psiquiatra ou psicólogo. É, acontece, né? Pode acontecer, como aconteceu comigo, mas até a gente se dar conta, né, que de tudo que está acontecendo é um processo, né? É, fiz o tratamento, melhorei, fiz terapia. Nunca parei de tomar medicação, então desde os 15 até hoje, de forma contínua, todos os dias, eu tenho tratamento, eu tenho que tomar medicação muito por conta do toque da ansiedade. Uhum, É, até que eu ingressei no universo do trabalho, né? Eu acho que esse é um ponto.
E ingressar no trabalho aos 16 anos já foi insano, assim, porque eu comecei a trabalhar com vendas. Foi a minha primeira experiência. E em vendas tem toda uma competitividade, né? E a partir dali eu sinto que eu nunca mais parei, eu sinto que eu nunca mais consegui desfocar ou pensar a minha vida além do trabalho. Eu acabei Uhum. esquecendo várias coisas que eu gostava, desde desenhar, escrever, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, né? Então, eu sinto que a partir desse momento a minha vida nunca parou. E foi assim na faculdade, foi assim nos estágios, e sempre se Uhum. entregando cada vez mais, assim. Então, foi em 2021 que eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout, quase 10 anos, basicamente, depois do toque. E aí você sente seu mundo basicamente caindo, assim, porque eu dediquei muito tempo da minha vida para me tornar aquela profissional que, teoricamente, eu estava ali todos os dias trabalhando. Uhum. Foi muita luta envolvida, foi muitos dias sem dormir, muitos dias acordada por conta da faculdade. Então a gente acaba somatizando tudo isso. E foi É. nesse período que eu comecei a me reconectar com algumas coisas, né? Então eu fui afastada, então tive um afastamento por conta da burnout. Relutei muito nesse começo para o afastamento, porque eu achava que não Uhum. era o momento, eu achava que eu conseguia ainda continuar mais. E aí foi preciso alguém de fora fazer essa intervenção, que foi no caso a psiquiatra, para eu lembrar que existia vida além do trabalho. Nesse momento, eu basicamente não sabia o que fazer. Eu estava em casa, eu fiquei pensando, será que eu tenho que ficar na cama todo esse tempo de afastamento? Será que eu posso sair de casa? O que que eu tenho que fazer? É errado eu levantar, me arrumar e lembrar que tem vida? Então tudo parecia muito errado. Até o momento em que eu comecei a entender várias coisas do tipo, você está viva, né? Então lembrar que você está viva e que existe vida além do trabalho foi um ponto muito importante. E eu sinto que eu comecei a viver novamente, assim. E foi quando eu voltei a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu era uma criança que gostava de escrever histórias, eu amava histórias, contos. Eu tinha vários livros e em algum momento da minha vida eu deixei isso para trás, assim. Em algum momento da minha vida, toda essa imaginação, toda essa criatividade, ela ficou guardada. E aí eu falei, poxa, acho que é o momento, né? Eu já tinha tentado criar um blog uma vez, porque eu achava que faria sentido na época. E aí eu lembro que eu desisti muito por medo, muito por cobrança, muito por não saber lidar com se chegasse algum comentário negativo. Eu não me sentia estruturada para isso. Eis que eu criei coragem, acho que essa é a palavra, para colocar para fora uma ideia que foi a criação da Querida Sanidade, que basicamente ela é uma jornada compartilhada em busca de sanidade, em busca de uma vida com uma vida melhor, né? Uma vida com bem-estar, acho que essa é a palavra também. É, E a partir disso eu comecei a compartilhar alguns conteúdos, alguns textos. E dentro dessa jornada, porque ela de fato é uma jornada compartilhada, eu converso com muitas pessoas, conheci muitas pessoas por conta da Querida Sanidade, como o Instituto, como a Bel, a Mi. É, Então, desde 2021, eu sigo quase todos os dias. Eu tenho também tomado esse cuidado para não me cobrar, que não é para virar um espaço de cobrança, do tipo, você precisa produzir, postar todos os dias ali. Então, é um diário quase que aberto, né? Muito do que eu escrevo é muito do que eu vivo. Então, tive uma conversa que foi muito legal, me inspirou. Eu quero escrever sobre isso. E dividir com as pessoas que estão ali um pouco desse sentimento é, é uma das coisas que mais faz sentido na minha vida, assim, porque a gente, não sei, eu, né, eu acho que eu posso falar sobre mim. Eu nunca me Acho que a senti, gente pode, acho que você pode falar sobre a gente, mas vamos pode, lá. ufa. Mas é isso, sabe quando você sempre tem a sensação que a gente fala muito sobre dom. Ah, você tem um dom. Então, quando eu era criança, eu sabia escrever e eu escrever histórias, mas ninguém olhava aquilo como um dom. Aí tinha amiga que pintava bem, tinha um amigo que fazia um recorte legal, uma criança que mandava bem na música. E eu falava, gente, eu sou uma pessoa que não tem dom nenhum na vida, assim, sabe? Eu sempre me coloquei muito para baixo, assim, desde pequenininha, assim. Então,
quando você se resgata o seu sonho e você lembra que você tá ali e que aquilo é de fato muito importante, pode ajudar as pessoas, isso não tem um preço, sabe? É muito, muito gratificante. Todas as conexões que eu venho fazendo ao longo desse período com a Querida Sanidade. Então, acho que de uma forma bem resumida, foi assim que nasceu a Querida. Foi mesmo, uma forma, acho que resumida, de contar para a gente essa história dentro da saúde da mente, a Querida Sanidade, que é um projeto que nasce disso, né? Eu acho que a gente tem várias semelhanças nessas histórias, né? Primeiro que a gente faz aí de uma condição, né? Porque é uma condição de saúde, como outra condição qualquer, né? As doenças crônicas não transmissíveis, gente, a gente fala muito em não mais chamar de doença, e sim de condição de saúde quando a coisa vira crônico, né? Porque é aquilo que vai conviver com você, né? E na saúde da mente, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, né, dessa condição que nos acompanha. Então, imagino que para você, né, lá criança, que ainda é criança, descobrir uma questão de saúde da mente, né? E aí ir trabalhar isso na adolescência, que é uma fase de. é, a gente está ali, tudo na adolescência é mais intenso, Uhum, né? Eu acho que essa é a grande definição, né? Tem gente que fala, é um borbulho de questões diferentes, mas eu acho que a grande questão da adolescência é o nossa, aquilo é para sempre, né? Aquilo é finito, a gente vai pondo cargas a mais do que é aquele simples fato, né? E um fato com tanto preconceito, que eu imagino, porque assim, eu fui ter minha depressão com 32 anos. Então, ter uma depressão com 32 anos, né? E depois, e comparar você com 15 anos que começa essa busca por psiquiatra, em ir ao psiquiatra, porque quando você tem alguma questão de saúde da mente, no imaginário da sociedade, você está fora da sociedade. Porque é isso que a vida trouxe para nós, não é? É aquela coisa, né? Saúde mental, camisa de força, você já está imaginando isso, aquela pessoa que não pode, que não tem, que não está sã, né? Que não pode uhum, produzir. E isso não é verdade, isso é algo que a nossa sociedade criou, né? Porque uma pessoa, uma adolescente como a Joyce, né, que estava ali descobrindo somente como ela lidava com aquelas coisas, né? E o toque é um pouco disso, né? De uhum, algo que você precisa. Eu lembro que eu até imaginava que eu tinha alguma coisa semelhante com 13, 14 anos, porque eu tinha muito medo, e aí eu fechava a porta várias vezes, sabe? Eu era aquela que voltava para ver se eu tinha fechado a porta, uhum, né? E a primeira vez que eu cheguei num psicólogo, e aí por outras questões, pela minha orientação sexual, com 21 anos, a primeira coisa que eu levei para ele foi a história de fechar a porta, não sei quantas vezes, né? Então, como aquilo me marcava, como adolescente, eu não conseguia falar isso com as pessoas, porque a gente não fala sobre isso. uhum, E outro ponto que eu achei muito interessante de sinergia nosso, né, é que a Joyce, ela vem fazer parte aí do bem-estar para o Estar na Pele, que é um diário aberto sobre as pessoas que vivem com questão de saúde da mente. Na vida, eu acho que não tem coincidência. Então, isso era um encontro para a gente, né, Joy? era o encontro que era para acontecer, no caso, né? Acho que esse é o ponto, assim. E você trouxe um aspecto que me faz muito sentido, que basicamente quando você traz que você tem um transtorno, quando você tem algum tipo de, por exemplo, você fala que você tem ansiedade, ou você fala que você está com depressão. Basicamente, a sociedade te expele, ela te joga para fora. Uhum. E a gente tenta a todo momento voltar para essa sociedade, voltar para esse momento e fingir que tá tudo bem, que nada tá acontecendo. E aí, às vezes, a gente acaba anulando muitas vezes nossos sentimentos, quem a gente é. A adolescência, de um modo geral, é um momento de intensidade, como você bem colocou. Eu sempre
disse isso, eu sempre falo que eu tenho, quando eu tenho a oportunidade, que eu sempre fui uma pessoa em busca de espaço, ainda que Uhum. isso anulasse um pouco o que eu acreditava que eu era, o que eu era, né? Então, a partir do momento em que eu começo a passar com uma psicóloga, eu não só entendo a questão do transtorno obsessivo compulsivo, não só a questão da depressão, da ansiedade, mas eu entendo também o quanto eu não necessariamente preciso cavar o meu espaço em cada lugar, porque simplesmente tem um lugar que não é meu, que não me pertence. Então, isso é muito válido, assim, acho que pensar dessa forma, né? Eu acho que até alertar toda a sociedade de também ter essa abertura para falar da saúde da mente, né? Sem preconceito, sem estigma, sem esse olhar esse olhar assim para fora de que a pessoa basicamente, e eu detesto essa frase de que a pessoa não é normal, assim, ela não é normal. O que que é ser normal, né? Assim, primeiro de tudo, assim, antes de tudo, eu acho que a gente precisa respeitar o que a gente é, quem a gente é, e lembrar no final do dia que nós também somos uma pessoa além do nosso diagnóstico. Eu nunca esqueço, eu, 15 anos, sentadinha na psicóloga, aos prantos, porque era um momento difícil, e aí ela simplesmente olhou para mim e falou assim: você não é um toque, você não é ansiedade, você não é a tristeza, você é a Joyce. E aí eu me apeguei a isso e eu vivo repetindo, assim, às vezes, sabe? Poxa, eu sou a Joyce, assim, existe uma vida, sabe? Então eu tenho me apegado bastante a isso. Eu acho que é muito importante, né, isso que você trouxe, Joy. A minha terapeuta falava algo que também fica muito martelando na minha cabeça, que é, Isabel, você não vai virar Maria. E aí, por que que ela usava Maria, né? Porque Maria é um nome comum. E a gente utiliza o normal para falar sobre o que é comum. A nossa sociedade, né? Porque a gente fala assim, o que que é normal? Normal? Porque se a gente for falar sobre normal, normal é algo sobre algum tipo de referencial. Você não teria algo normal se você não tivesse um referencial. Então, vamos dizer, né? Eu que fiz nutrição, gente, para quem está me escutando, e agora eu faço psicanálise, mas fiz nutrição, a minha primeira graduação, né? E a gente falava assim: ou você está com desnutrição, sobrepeso, né? Mas tem o eutrófico ali, que é o normal, né? Então, esse normal, ele está dentro de uma base da sua estatura, né? Então, qual é a sua estatura? Então, que peso que você estaria ali seria o melhor para você, né? É a partir disso. E a nossa sociedade fez isso, ela criou algo que seja mais comum e que aquilo deveria ser o que todos deveriam ser e performar. E aí vem dito esse normal para gente, né? Então ela sempre brincava comigo: você não vai se transformar numa Maria, não dá. Você é Isabel, né? E a mesma coisa agora que a Joyce fala, né? Você não é uma doença. Então, por que que será que os diabéticos ou os crônicos, né, os cardiovascular crônicos, não se chamam, né? Oi, prazer, eu sou diabético. Ou prazer, né? Eu tenho qualquer outra doença crônica. Então, por que que a questão de saúde da mente ela é vista assim? E a gente poderia aqui, né, Joy, ficar horas falando sobre Uhum, sociologia e sobre a criação do nosso mundo como ele é, para dizer, mas eu acho que a gente pode resumir bem do porquê que é dito isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que é pautada pela produção, numa sociedade capitalista, né? Aonde o fazer foi colocado na nossa cabeça que o fazer é mais importante do que o ser, fazer, o ter, né? Então é muito curioso, porque você vai se apresentar, as pessoas já falam assim: oi, tudo bem? Prazer, eu sou Isabel, a empreendedora social, a gestora de projetos, a nutricionista, né? A Joyce, a Francisco uhum, Joyce, a design gráfica, a uhum, comunicóloga. Não, gente, a Joyce é a tia da Duda, é a pessoa que ama escrever. A Joyce é essa. A Isabel, né, é a esposa da Sofia, a mãe de a mãe de uma filha de quatro patas da mexerica, né? E amante dos seres humanos, né? Dessa coisa maluquinha aqui que somos nós, no bom sentido.
Então, Uhum, foi isso que foi acontecido, porque as pessoas com saúde da mente prejudicada, elas eram excluídas porque ela não pode produzir, ou ela vai produzir menos, né? Ou foi mandada para o manicômio. Quem iam para os manicômios há 30, 40 anos atrás? As mulheres que não tinham voz, os homossexuais, né? E as pessoas que talvez eram ditas sem sanidade, mas Freud já dizia, né? Se você é tão dentro de uma sociedade doente, o que será que está errado? uhum, exatamente. Eu até comentei há pouco, assim, uma história que meu avô, né? Ele foi internado no... Ele foi para o manicômio e o quanto que isso virou um estigma da sociedade e da própria família. Então, É, uma família gigante, né? Uma família bem grande. Então, era o Bento que foi internado e ficou louco, e depois melhorou. E o quanto que isso marca, né? Agora, trazendo para uma questão de produtividade, produção, a gente cresce produzindo, né? Então, você está na escola, você está produzindo. E ainda que a gente, beleza, fale sobre educação, entre num outro momento, um outro tópico, a gente cresce acreditando que a nota é sempre 10. A sua nota tem que sempre ser 10. Que o erro, muitas vezes, ele foi uma falta de atenção. A culpa do erro é sempre sua, né? Então, assim, sempre exato. volta para você. Aí você, não basta que você se batalhou na escola, você fez cursinho, você fez faculdade, a todo momento a gente está produzindo. Então, a todo momento a gente quer alcançar, muitas vezes, o inalcançável para o nosso momento. E a gente está ali, se culpando por não conseguir, talvez, atingir a melhor nota. E aí, quando a gente entra para uma relação com o trabalho, não é diferente. Basicamente, faz sentido para a pessoa te ter ali se você está produzindo, se você está entregando. E ser uma pessoa que atinge os resultados não necessariamente é entregar aquilo que está dentro do teu escopo. É bom quando você, nossa, ultrapassa ali as expectativas. O que é ultrapassar as expectativas? Muitas vezes é entregar além do que você deveria fazer. Eu lembro que numa primeira avaliação de estágio tinha não atenta expectativas, supera as expectativas e mais um outro que eu não recordo. Basicamente, eu queria estar sabe, no master ali, superando todas as Sim, expectativas, porque eram as pessoas que superavam as expectativas que tinham mais chances de crescer dentro da organização. Então, a todo momento, além da produtividade, da gente produzir, a gente está tentando se provar também. Então, eu quero provar o quanto eu sou capaz, eu quero provar que eu tenho voz, eu tenho espaço e o que eu estou falando faz sentido. Então, é um momento de muita aprovação, de muita produtividade, é um momento em que as pessoas estão te cobrando, em que você não pode errar, em que você basicamente tem que atingir a perfeição, em que você precisa basicamente também construir relações, porque dentro do mercado, dentro do trabalho, se você não tem boas relações com as pessoas, você também não vai para frente, então você precisa construir relação até com aquela pessoa que você considera como uma pessoa tóxica. E aí, basicamente, como que você sobrevive? Como que você vive dentro de um ambiente assim, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa repensar o modelo de trabalho, repensar essa cultura de trabalho, né? Muitas pessoas falam sobre o comando e controle, né? Você mandar e a pessoa basicamente fazer aquilo que você está pedindo, mandando. E aí eu vejo que cada vez mais, e até não tenta, vou tomar cuidado para não fugir muito do assunto, mas eu vejo que cada vez mais o tema saúde da mente no trabalho vem ganhando espaço também, acho que isso é importante, mas eu quando que ainda está muito restrito também a escritório, sabe? A mundo corporativo, mas e quem está na operação? Quem está ali no dia a dia? O meu pai, ele foi da área de manutenção a vida toda. E eu lembro que uma vez, quando eu falei para ele de uma situação que tinha sido uma situação de assédio moral, enfim, ele falou: Não, mas me chamavam de burro na época do trabalho, tá tudo bem. Eu falei: Pai, não tá tudo bem, você não deveria ter aceitado isso. Ele: Não, mas ele falava assim com todo mundo, né? Então não tá assim, a gente precisa falar sobre como construir ambientes seguros, ambientes em que você possa errar, em que você pode errar e acertar, sabe? não, é muito isso. A gente fala muito, né, gente? A gente tem um grupo que a gente fala muito sobre trabalho, que foi também um dos porquês que a gente se conheceu aqui, né? Joyce, Uhum. eu, Milena e a Carol Milters, que fala muito
sobre saúde da mente no trabalho, é nossa colunista também, né? E com a Carol, a gente sempre fala, né, Joy, criar uma contracultura, porque a cultura do trabalho, ela está aí já criada e ela tem muito a ver, que eu acho maravilhoso isso que a Joy traz, gente, que é com o sucesso. A felicidade e o sucesso, eles estão juntos com essa cultura do trabalho, né? Então, mesmo quando a gente não chama de trabalho, o que a gente não entende como trabalho, que é isso que a Joyce está colocando aqui, num ambiente de trabalho formal das empresas e tal, mas o como que a gente vive também em microcomunidades, e isso tem muito a ver, a gente sempre coloca isso como trabalho, né? Então, você está lá fazendo trabalho voluntário, é a meta que você tem que... Eu já vi meta em trabalho voluntário, né? E aí você fala, gente, como que a gente está contaminando todas essas outras relações a partir disso que a gente colocou, né, como trabalho? Né? Eu acho que isso é muito importante da gente pensar, como essas outras relações também estão sendo pautadas. Então, o sucesso, né, é você sempre estar performando bem, como a Joyce colocou. Né? Quem vai se dar bem? Quem vai ser uma pessoa feliz e com sucesso? Aquela pessoa que fez aquelas regrinhas que a sociedade adora isso, porque a sociedade, quem é a sociedade, né? Tipo o mercado financeiro, a sociedade, né? Não existe, né? Somos nós, gente, a sociedade somos nós. E a gente foi criando essas regras societárias, né, que vão fazendo com que cada vez mais a gente produza em todos os espaços e nós queiramos produzir na maior excelência possível. E qual é essa excelência? Não sei, a excelência que a gente está colocando aí, igual o normal. A gente não sabe de onde vem o referencial, mas a gente quer chegar na maior excelência possível. E isso vai destruindo a gente, né? Porque a gente deixa de viver, a gente deixa de achar prazer nas pequenas coisas, né? A gente deixa até de pautar a nossa vida, a gente passa a pautar a nossa vida por valores que às vezes a gente nem está percebendo, mas não são valores tão interessantes. Né? Eu acho que é muito sobre isso, assim. E acho que não é mudar muito de assunto, né, Joy? Porque você vem trazer muito a tua voz, então a tua voz também tem muito a ver com a síndrome do burnout e com esse ambiente de trabalho. Você falou algo que eu acho muito bacana, que é tornar os ambientes, e aí qualquer um deles, né, mais saudáveis, passíveis ao erro, passíveis à escuta, né? A gente fala de ambientes psicologicamente seguros só no trabalho, né? Só no ambiente de trabalho. Mas e a família? Né? Você falou algo sobre comando de voz, né? Você fala e o outro obedece. Para mim, isso me lembra muito a educação na família, né? Eu, Exatamente. pelo menos, tenho muito dessa minha excelência, porque na minha família sempre a excelência é a que venceu, né? E esses eram os exemplos que se passavam para mim. Então, não chora, não pode chorar, então não erra, ó, isso aqui que você fez está errado, né? Que a educação é muito pautada no mindset fixo, né? E não no de crescimento. Não sei se a Joy conhece, mas tem uma psicóloga que fez o livro Mindset, a Carol, esqueci o sobrenome dela agora, mas ela fala muito sobre isso e eu vejo como a nossa educação toda que está aí, né, que é o que a gente é hoje, é pautada no mindset do fixo, né? Que ou é certo ou é errado. Uhum. E, e é isso. É como normal, né? Ou é normal ou é anormal, ou é certo ou é errado, ou a gente não consegue ter uma coisa aí no meio. Exato. Ou quando você cresce também com a questão de não fala, né? Não, não precisa falar. Não, a pessoa fez isso com você, você não gostou, deixa quieto, fica quieto, não arruma briga. Não coloca pra fora aquilo que você tá sentindo. É, eu sou a filha mais nova, somos em três aqui em casa. Eu sou 10 anos mais nova que a minha irmã e meu irmão é 11 anos mais velho que eu. Então, quando eu nasci, já era um outro contexto familiar.
Então, meus irmãos já tinham acertado muito, errado muito, aprontado muito. Então, quando eu nasci, basicamente, eu lembro que meus pais, e não de uma forma, como eu posso dizer, uma forma ruim, mas, na verdade, tentando acertar também ali, tentando passar a educação que para eles eram um nível de educação, e hoje a gente fala sobre isso aqui em casa, é, eles também me moldaram de uma forma em que eu não poderia falar muitas coisas, em que eu deveria sempre também atingir a determinada nota, porque meus irmãos, eles não conseguiram, e aí tinha que ser, sabe? Então, eu, basicamente, era Uhum. a pessoa que tinha que, meu, você vai dar certo na escola, você não vai dar trabalho, e aí, basicamente, eu cresci nessa rotina, assim, nessa rotina familiar. E foi com. Eu entendo que eram boas as intenções da minha família, dos meus pais, mas isso acaba. Isso me moldou, isso fez quem eu sou. Então, hoje eu tenho muita dificuldade para expressar a minha opinião, às vezes, na questão de dizer não quero, não, não posso, ou até estabelecer limites. Então, eu fui aprendendo Uhum. muito, muito sobre limite, muito sobre dizer não, muito sobre a vida, assim, também, da adolescência até minha fase adulta, né? Então, estou aqui também ainda aprendendo e ainda entendendo qual é a melhor forma e como eu posso colocar para fora as coisas que eu sinto. Sempre me preocupando, claro, como que aquela mensagem vai chegar para a pessoa, mas também como aquela mensagem ela volta para mim, né? Eu me senti bem de falar dessa forma, eu fiz bem de falar assim, eu machuquei alguém, então eu também não quero, sabe, ferir ninguém, mas eu quero falar, né? E aí, quando a gente entra um ponto que cada vez mais as pessoas falam que é comunicação humanizada, contato humanizado, trabalho humanizado. E eu acho interessante isso, porque parece que em algum momento a gente deixou de ser humano. É, exatamente. Cadê, né? Cadê? Exato. Parece que em algum momento a gente esqueceu que nós somos pessoas. E que agora o diferencial é você lembrar que você é humano e que uma comunicação humanizada ela é a melhor forma para tudo, melhor. E claro, mas assim, o que que é uma comunicação humanizada? A gente está falando muito sobre o respeito, sobre também a empatia. E eu acho que é isso que a gente precisa construir em qualquer ambiente, seja no trabalho, em casa, com amigos, é esse respeito. Não existe, eu não acredito que exista, tipo, aquela pessoa que fala, é meu jeito de falar, é meu jeito de ser. Não, calma, você tem um impacto na outra pessoa. O que você fala pode impactar, ainda de forma bem negativa, a vida de alguém. Então a gente precisa ter cuidado, ter uma responsabilidade com o que a gente produz, isso desde conteúdo na internet, desde falas numa roda entre amigos e amigas. A gente tem uma responsabilidade com a nossa fala e nós estamos aqui para construir relações muito mais do que humanizadas, são relações reais, né, em que a gente É. consiga se sentir de uma forma segura, assim, eu acho que é esse o ponto, sabe? Porque é como se o humano, né, Joia, ele já fosse o básico, Exato. né? Essas conversas que a gente anda tendo, gente, olha, vou contar uma coisa para vocês que estão ouvindo a gente. Esse papo tá muito como a gente conversa normalmente mesmo, que uma coisa vai ligando para outra. A gente fez um mini roteirinho, né, Joia, mas a gente já saiu dele faz tempo, mas não tem problema algum, porque é isso que é gostoso, né? Mas me veio logo na cabeça uma coisa, né? A gente está falando muito atualmente sobre inteligência artificial, né? Sobre os robôs, sobre o que nós humanos, seres humanos, criamos, né? E agora a gente fica pensando, nossa, o que que a gente vai se diferenciar, né? Do robô, né? Dessa outra espécie, vamos dizer assim, né? Que nós mesmos criamos, né? E aí logo vem na minha cabeça, mas para mim é tão óbvio o que a gente vai se diferenciar, né? Porque o que a gente sempre se diferenciou não é o nosso cérebro como cérebro e como producente, como que a gente sempre se diferenciou foi como a gente sente e organiza o sentir com este pensar e transforma isso na fala, né? Então a gente escuta e fala para isso, para transformar e passar por essa questão que daí sim é só nossa, né? O humano. É tão óbvio, quando eu falo isso, eu falo, nossa, Uhum. Isabel, né? Você falou e falou a mesma coisa, mas não é, porque a gente, é isso que você falou, a gente transformou
esse significado conforme o passar dos tempos, né? Exatamente. Eu sinto cada vez mais que isso foi transformado, né? Eu achei até interessante, há um tempo eu vi uma matéria falando que alguns especialistas de saúde iam começar a usar o chat GPT para dar mensagens ruins para as famílias, para compartilhar notícias ruins. Ah, E aí eu li isso e eu falei, caramba, mas e o afeto? E aquele momento de você estar com uma outra pessoa que é uma outra vida, é uma outra história com você? É tão simples assim você projetar todo o seu sentimento para reproduzir por via chat GPT. E aí eu fiquei assustada. Eu falei, poxa, a gente tem um diferencial tão legal que é você sentir, que é você tá ali naquele momento e também conseguir compartilhar o seu sentimento com outra pessoa, né? Então acho que a gente tem esse diferencial que é ser humano, assim. Parece óbvio, mas eu acho que não é. Acho que é importante a gente sempre falar sobre isso. e trazer, né? Porque eu acho, tem aquele ditado que fala, né? O óbvio precisa ser dito, né? Uhum, Nesse caso, eu acho que o óbvio precisa estar ali a todo momento, né? Que nem o slogan do bem-estar, né? Falar mais, uhum, ouvir mais, até que a saúde da mente entre no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de contracultura, eu acho que a gente tem que trazer esses óbvios que uhum, ficaram perdidos, né, por aí. exato. E Joy, e me diz uma coisa, assim, como que é, né, talvez tentando fazer um link com o que a gente começou, como que é ser colunista do Estar na Pele? Eu acho que essa pergunta pode ser tanto como é ser colunista do Estar na Pele, como é também produzir conteúdo no Querida Sanidade, né? Dois diários abertos. Mas eu acho que tem uma diferença que lá no Querida Sanidade, lógico, você põe todas as suas, eu ia falar skills, mas eu ando querendo não falar tantas palavras em inglês, gente, porque a nossa língua é tão linda, né? É, então, assim, você não tem tantas. Você tem muitos pontos, né, que você aprendeu, qualidades, enfim, que é o design, que é a escrita, e na Querida Sanidade eu acho que você une tudo isso, né? E já no Estar na Pele é mais essa divisão, é se dividir mesmo o que você sente através só da escrita, né? Então, como Uhum. que é para você, você que buscou voz, né? Porque a escrita é um jeito de dizer também, Uhum. né? É, eu sempre digo que quando eu vou escrever pro Estar na Pele, é um momento muito de imersão. É basicamente mergulhar dentro de mim. Eu sento e eu fico refletindo porque eu quero escrever ali sobre algo que me conecta ainda mais, sabe? Parece que na Querida Uhum, Sanidade, todos os dias eu compartilho ali, às vezes alguma coisa como brincadeira, com um tom de leveza, mas no estar, eu sinto que é o momento em que eu estou, sabe? uhum. Então, eu fui fazer uma caminhada esses dias, eu vi uma planta do outro lado da rua, eu falei, eu moro aqui há 27 anos, como que eu não observei isso aqui? É tão bonito. E aí eu falei, poxa, esse daqui é um ótimo texto para estar na pele. Sobre estava aqui o tempo todo, só foi eu que não reparei, tipo, eu que não olhei, e falar um pouco sobre a questão do modo acelerado, como que a gente tá ali. E aí eu começo a fazer o link para estar na pele muito nessa imersão de quem eu sou, o que que eu estou fazendo, o que que aconteceu nesse momento. Então, sempre quando eu escrevo, em quase todos os textos eu choro, assim, juro. É E um a gente choro. chora daqui quando a gente lê. É, e é um choro, assim, de conexão, sabe? Não de tristeza, mas é como se pela primeira vez, assim, na vida eu pudesse, assim, dizer essa sou eu e eu não tenho vergonha de quem eu sou, sabe? Então, eu sinto que o estar na pele, ele me convida para eu ser a Joyce. Não para eu ser uma pessoa do lado ou profissional, não para ser uma pessoa que manda bem em alguma coisa ou em outra. Eu acho que é para ser eu em toda a minha vulnerabilidade. Então, quando eu sento para escrever, eu começo a escrever, aí caem umas lágrimas, eu choro, eu falo, caramba, eu respiro fundo, aí eu volto, porque é um momento muito pessoal e é muito verdadeiro. Então, tudo que eu escrevo, tudo que tá ali, é porque primeiro me tocou aqui dentro para depois eu colocar para fora, sabe? Então, é uma experiência incrível. Todos os textos, juro, todos, assim, todos me ensinam muito mais do que qualquer outra coisa, porque eu fico feliz de ser quem eu sou, assim, quando eu escrevo, porque eu me identifico.
E, sei lá, eu nunca digo, não digo nunca, mas com uma certa frequência eu não me sentia feliz com o que eu era, assim. Então, eu acho que ter esse reconhecimento com o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente escreve e qual é a nossa verdade é muito profundo. Então, se eu pudesse resumir, é assim que eu me sinto sendo colunista do Estar na Pele. Você sabe que, gente, a Mi tá aqui com a gente também, né? Ela não aparece, mas ela tá no backstage aqui, né? Nos cenários aí. E ela me escreveu uma coisa agora, enquanto a Joy estava falando, que é por isso que essa é a nossa coluna do coração, né? E é por isso mesmo, assim, porque a gente conseguir ter momentos, né? O Instituto, todo mundo pergunta para a gente às vezes, né, Joy? Ah, é bem do estar? É bem-estar? E aí a gente fala, não, é bem do estar. Então, a importância da gente estar. E a gente está com a gente estar dentro da nossa essência, que ela tem os nossos pontos positivos, mas ela tem as nossas vulnerabilidades, porque é disso que a gente é feito. Né? E a gente se diferencia dentro das nossas vulnerabilidades. E o dia que a gente aprender, né, que a gente não precisa olhar para a escassez, que a gente, que em toda escassez, ela tem muita abundância, basta a gente trocar a lente que a gente está olhando para isso, né? A gente sempre vai encontrar mais abundância dentro da vulnerabilidade, sempre vai encontrar. Então, eu estou super emocionada com o que você falou, dá para perceber, né, dentro da minha voz embargada aqui, é, porque eu acho que é isso que a gente quer com estar na pele, é levar para o outro, né, que o outro possa sentir a nossa vulnerabilidade, e que seja mais frequente a gente falar sobre a vulnerabilidade dentro do olhar da abundância e não dentro do olhar da escassez, porque é ali que está. Então, obrigada por esse depoimento, por estar com a gente, por fazer isso ser realidade, né? Porque só se torna realidade se a gente está junto e se você topasse fazer esse diário aberto, né? Você foi uma das primeiras pessoas que topou, então isso é maravilhoso. Eu que agradeço. Também tentando disfarçar as lágrimas. Eu falo, eu uso óculos, talvez não vai aparecer tanto, mas, mas é isso. Eu fico muito emocionada também de falar sobre e agradeço profundamente o espaço, assim, é uma honra, mesmo, mesmo. Toda vez que eu sento para escrever, é um presente. É muito, para a gente é gratificante demais, né? Ouvir isso e também trazer aqui para as pessoas no Cuide Bem do Seu Estar como é importante essa coluna, né? E não só para escrever para o outro, mas como é importante estar com você, e ter esse momento para você, né? A gente, até nas pesquisas que a gente faz no Bem-Estar, a gente fala, né, que é um momento de você pausar e olhar para você, porque eu acho que a gente quer muito ser, né? Mas a gente não para se olhar para ser e entender o que a gente tem, que a gente pode colaborar dentro desse ser e o que vai nos fazer bem, né? Eu acho que é isso, é sobre isso, né? Sem dúvidas. Antes mesmo de conhecê-las, conhecer o Instituto, eu falava muito que aqui nós estamos. E se aqui estamos, eu quero ser, eu quero viver. Então, é o que eu acredito. E por conhecer, por coisas da vida, nos conectamos. Então, estamos aqui, estamos juntas. Eu acho que essa é a palavra. É o que eu acredito. É isso mesmo, Joia. Que lindo. E você sabe, mudando agora, né, um pouco, mas eu falei da história da pesquisa, lembrei que eu tinha essa pergunta aqui. Para te fazer, porque você está com uma pesquisa, você e a Carol Milter estão com uma pesquisa aí no forninho já, né? Saindo, já saiu, né? Então, eu queria que você contasse para quem está nos escutando também, porque eu acho que tem muito. As pesquisas também são esse momento de olhar para si
né, e se doar para que a gente possa criar dados a partir do que a gente tem, a partir da gente, das nossas percepções, né? Eu acho que essas pesquisas são muito importantes, afinal de contas, a gente fala tão pouco sobre esses temas, né? Então, a pesquisa é um lugar para se falar mais sobre esse tema. Sim, sim. A gente se uniu para fazer essa pesquisa muito mais porque a gente pensa muito também que existe vida além da burnout, vida além do trabalho, né? Então tem todo esse contexto de vida, de viver. E a gente, juntas, né, estamos pensando em uma ação, em uma forma como que a gente consegue falar sobre o depois. E depois da burnout, né? E depois, o que vem depois. Muito, muito fica, quando a gente olha o depois, a gente também tem muito estigma presente. A gente tem, às vezes, a dificuldade de voltar para um ambiente de trabalho em que a gente adoeceu. A necessidade de talvez fazer uma transição de carreira. O momento de refletir e repensar toda a vida. Então, muitas coisas elas acabam chegando depois, né? Depois do momento. Então, a gente quer refletir um pouco sobre e depois, sobre esse depois, né? Então, a pesquisa ela vem muito nesse sentido. Hoje, a gente, na verdade, a gente já fez uma análise, já coletamos aqui algumas respostas. E tem sido muito incrível, assim, porque as pessoas de fato se entregaram nas respostas. Então, a gente também está preparando material para fazer um pós sobre isso. E claro, a gente também está pensando numa ação bem legal, num projeto bem legal, que aí aqui eu deixo no spoiler, um pouco no ar. E então, assim que a gente conseguir, enfim, caminhar um pouco mais com esse projeto, poder divulgar, certamente nas nossas redes a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, mas que demais, né? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem pouca pesquisa sobre saúde da mente, sobre burnout, então, que é algo mais novo ainda, controverso em vários sentidos, que chegou agora, né? Ontem, ano passado, a ser colocado no CID, né? Porque como foi ano passado, para mim foi ontem, dentro de você falar de um CID que tem uma construção aí quase que secular. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de mais dados e principalmente desse pós, né? Porque retornar, todo mundo no fim trabalha, né? E aí como que você retorna a esse mercado que muitas vezes te adoeceu? Às vezes não é só o lugar, né? Às vezes é o mercado também, é o estilo, é o que a gente tem falado até agora, né? A cultura desse trabalho. É. Acredito que a principal mensagem é que existe vida além de todos os diagnósticos possíveis. Então, você pode ser uma pessoa considerada uma pessoa que vive com ansiedade, mas você não é ansiedade. Você pode ser considerada uma pessoa que, neste momento, está tratando a síndrome de burnout, mas você não é a burnout. Então, acho que a mensagem que eu deixo é que existe muito mais, existe vida além de tudo aquilo que acaba definindo um pouco o que a gente sente, né? E um ponto que eu não poderia deixar de falar é para você acreditar também no que você é. Abrace o que você é, né? É o seu ser. Abrace o que você nasceu para ser. Abrace as suas verdades, abrace aquilo que é importante para você. Resgate a sua essência. Lembre-se do que te faz bem e do que te faz feliz. Porque a vida, ela é muito além de produzir, né? A vida, ela existe para viver. E viver não se pode, não, a gente não consegue associar a vida e o viver somente quando a gente está produzindo. Então, abrace quem você é e se coloque em primeiro lugar também. Então, é assim que eu gostaria de fechar. Depois disso, gente, eu não falo mais é Uhum. nada. Eu só agradeço imensamente, Joy, não só esse bate-papo tão gostoso, tão essencial, mas a nossa parceria, o nosso encontro de vida. Te agradeço muito. Acho que a gente fala isso quase todos os dias que a gente conversa, né? Mas falar para outras pessoas estarem e verem, eu acho que tem um significado diferente. Então, gratidão é imensa por esse nosso encontro. Acho que é um encontro mesmo da vida que precisava existir para juntas a gente fazer essa caminhada. Então, obrigada demais. E para vocês que estão nos escutando, não deixa de conferir o nosso conteúdo que tem no nosso site. Tem muitas páginas da Joyce que são extremamente interessantes e que trazem essa visão do mundo diferente, do jeito que a gente conversou aqui,
né? Está lá no nosso site, bemdoestar.org, e nas nossas redes sociais, @Instituto Bem do Estar. Bom, agradeço novamente. Foi um prazer passar esse momento com vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos podcasts, de muitos conteúdos, de muitos projetos que a gente possa construir. E deixo aqui toda a minha admiração ao Instituto Bem-Estar, a você, Bel, a você, Milena, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível. Então, fica aqui a minha gratidão e a minha admiração. Muito obrigada. A admiração é mútua. Até mais, querida. Até mais para quem está nos escutando.